Olá, tudo bem? Bem-vindos ao programa Momentos de Reflexão. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, a crise hídrica no estado de São Paulo. Para falar a verdade, essa crise ela está afetando boa parte do Brasil e uma grande parte do mundo. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um país que tem água em abundância. E de fato, nós temos 10% da água doce superficial do mundo. E essa é uma quantidade enorme. Só que nós temos um problema muito sério. A nossa água em abundância, ela está basicamente concentrada na região norte, essa água superficial. A Amazônia, principalmente, com seus mais de 7.000 rios, muita água doce superficial, só que muito longe dos grandes centros consumidores, como no caso as grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, que precisam de muita água, concentram muitas pessoas e a captação não tem sido suficiente há muitos anos e agora potencializada pelos 2 últimos anos de seca. E quando nós falamos de água, é bom a gente relembrar algumas coisas importantes. Você deve ter aprendido na escola aquela máxima dos professores quando vão falar do planeta Terra. Sempre brincam corrigindo, dizendo: na verdade deveria ser o planeta Água, porque mais de 70% do nosso planeta é composto por água. Tem toda a razão quando um professor diz isso. Acontece que água ela pode ser dividida em água salgada e em água doce. E vocês sabem da proporção que existe? Olha, vou tomar meu copo d'água aqui. Veja, se esse copo d'água é toda a água do mundo, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas existe uma marca, uma pequena tarjinha preta nesse copo, que mostra a quantidade de água doce disponível no mundo. Sabe? Não é querendo oferecer um brinde, mas 2,5% da água do planeta é doce. 97,5% salgada. Essa água está nos oceanos. 2,5% é o que nós temos de água doce. E o que é mais preocupante, mais de 70% dessa água doce ela está concentrada nos polos e cerca de 30% na superfície, através de rios, de lagos e também nos lençóis freáticos, que ficam no subterrâneo, como por exemplo o Brasil, que tem aí grande parte do famoso aquífero Guarani. Então por que nós estamos passando uma crise hídrica? Primeiro ponto, porque nós utilizamos muito mal a água. Todo mundo desperdiça água. Veja só, a Grande São Paulo está passando por uma seca, a exemplo do estado de São Paulo? Verdade. Nós temos que admitir, 2 anos sem chuva, já fizeram os reservatórios baixarem muito e nós já estamos usando aquilo que é chamado na represa Billings, na represa Guarapiranga, o volume morto. Muitas pessoas têm dúvida do que é esse volume morto de água. Não tem nada de morto no sentido, mas é fácil de explicar. As represas, elas foram feitas e elas acumulam água para muitos anos. O volume morto é para ser usado em uma emergência. Então vocês imaginem as bombas movidas a eletricidade que bombeiam água dessa represa para as residências ou para as estações de tratamento. Acontece que existe um lugar em que as bombas não alcançam. No caso da represa de Guarapiranga, Billings, veja só, olha, 20% dessa água, vamos colocar aí no máximo de 28 que nós temos aí à disposição. As bombas não alcançam. Então, até onde as bombas não alcançam, isso é chamado de água estratégica ou volume morto. Depois que você usa toda a água, que a represa ficou bem baixa, onde as bombas já não alcançam mais, então a água que sobrou lá no fundo, isso é chamado de volume morto. Essa água pode ser utilizada, mas é a última água a ser utilizada. Na Grande São Paulo, para vocês terem uma ideia, nós temos, além do desperdício,
Nós temos cerca de 30% da água que é tratada, desperdiçada em vazamentos. Aí você me pergunta, onde eles estão? Ninguém sabe. São pequenos e grandes vazamentos que estão em tubulações velhas em todos os lugares. Também o que existe? O desperdício das pessoas. E isso é preocupante. Por que nós estamos alertando a todos sobre o uso racional da água? Olha, calçada não se lava todos os dias. Carro não precisa ser lavado com essa frequência que lavamos. Nós não precisamos deixar a torneira aberta porque perdemos mais de 2 litros de água enquanto escovamos os dentes. Banho não precisa ser demorado. Ei, você não precisa resolver sua vida sentimental embaixo do chuveiro. Você não precisa demorar tanto. Porque além de energia, gastamos uma água que é muito importante. Os países europeus, para inibir o gasto, você sabe o que eles fazem? Eles cobram pela água afluente e efluente. Você paga uma conta d'água. Isso na Europa. A água que vem para a sua casa tratada e você paga pela água que você sujou e que tem que ser limpa novamente. Por isso que a água é tão cara nesses lugares. E no Brasil, a água não tem o seu devido valor pelos consumidores. No caso, a Grande São Paulo, a Grande Rio de Janeiro, podem passar por uma situação extremamente crítica se o ano de 2015 for um outro ano seco, e tudo mostra que essa possibilidade é bem real. Afinal de contas, quem são os grandes vilões da água? Nós consumidores, sim, temos a nossa grande parcela de culpa porque usamos muito mal a água subterrânea, a água dos rios e a água dos reservatórios. Nós desperdiçamos água, sim. Mas não podemos deixar de mencionar que 70% da água que nós utilizamos hoje, a água doce, ela é utilizada na agricultura, para irrigação. 21% é utilizado pela indústria. E o que sobra é utilizado pelas residências. Você pode pensar, mas então a agricultura é grande culpada? Sim. Olha, para você plantar e colher, necessitam-se milhares de litros de água para que você tenha uma espiga de milho, para que você tenha arroz na sua casa, sem falar no processamento desses alimentos que a indústria utiliza. Mas nós, como residentes das cidades, nós precisamos ser conscientes, porque um dia a água vai acabar. E nós precisamos ter uma atitude diferente. Precisamos começar a racionar e as autoridades precisam começar a parar de brincar com a questão água e ter políticas públicas eficientes, reais, informações, e precisam realmente mostrar como a população deve agir. E se isso tiver mexer com o seu bolso, é óbvio, será alguma coisa importante. Se tivermos que pagar mais pela água exagerada que usamos, teremos que pagar. Se necessitarmos ter racionamento, esse é um preço a se pagar. Mais um ano de racionamento na Grande São Paulo, talvez o volume morto não consiga suprir as necessidades de 2015. Aí você pergunta, o que pode acontecer? Bem, uma metrópole como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, o que acontece com ela quando a água começa a escassear? Nós temos que esperar uma grande migração. As empresas que precisam de água, as indústrias, lembrem-se, elas são as segundas que mais usam. Elas terão que vir para o interior. As pessoas que vão ficar sem água sistematicamente, ninguém vai suportar todos os dias ficar sem água ou ficar por vários dias. Elas começarão a procurar outros lugares para morar. Mas a surpresa é que nós não temos nas nossas cidades aqui na região capacidade hídrica para receber milhares de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, para comportá-las e para abastecê-las. É por isso que precisamos pensar seriamente o que vamos fazer com o recurso precioso que é a água. Não adianta sonharmos em grandes adutoras ou grandes aquedutos que sejam colocados na Amazônia, nos seus rios caudalosos, e
possam trazer essa água aqui para o Sudeste. Sim, a água lá existe. Poderíamos construir isso, mas você teria condições de pagar por isso? Seriam cerca de 4.000 quilômetros de água trazido por adutoras, bombeadas eletricamente, e um probleminha que nós sempre esquecemos. Nós imaginamos que a Amazônia é lá em cima e essa água seria bombeada aqui para baixo. Na verdade, a Amazônia, apesar de estar no norte do Brasil, está numa região mais baixa e nós no Sudeste numa região mais alta. Então essa água bombeada, trazida de tão longe, teria um custo totalmente inviável para nós. Não poderíamos pagar. Por isso, é preciso usar a água com inteligência, é preciso informar as pessoas para que o que é precioso nunca falte a nenhum de nós. Olha, a água é vital à vida. Nós precisamos usar com responsabilidade. Até o próximo programa e tudo de bom para você.